Fala galera, beleza? Eu sou Amarelo e galera, eu queria trazer um vídeo hoje aqui no canal, uma coisa que eu nunca trouxe aqui. Aliás, esse vai ser um dos primeiros vídeos do canal novamente, porque eu dei um reset em todo o meu conteúdo. O vídeo de hoje é uma unbox de um produto que eu comprei aqui pro meu setup e eu acho que é um produto bem interessante. Eu procurei alguns vídeos na internet antes de fazer esse conteúdo aqui, antes de comprar, na verdade, esse produto, só que os vídeos que eu encontrava são vídeos muito antigos e poucas informações sobre ele, né? O produto que eu comprei foi esse aqui, o HDMI Matrix 4.2. E o que que seria isso aqui? Ele é como se fosse um splitter HDMI, só que ele é diferente na função que ele tem, né? Primeiro eu vou abrir ele aqui, mostrar para vocês como é que ele funciona, né? E explicar mais ou menos o que que ele vai fazer aqui no setup aqui, tá? Então a gente abrindo aqui na própria caixa dele, ele diz aqui, né, que é o HDMI Matrix 4x2, 4K 60 Hz, tá? Vamos abrir aqui. Eu já tinha aberto ele, tá? Pra ver se veio tudo certinho, então por isso que ele tá deslacrado. Então aqui vem a caixinha dele, né? Uma caixinha toda vazia, assim, sem nenhum desenho fora, né? Ó, abrindo ele aqui, ele vem o manual, né? Vê o manual aqui que a gente já vai dar uma olhada. Vem a fonte, que ele é ligado na energia, ele precisa de energia para poder dar o desempenho, né, necessário, porque alguns aparelhos que não necessitam de energia, que é só ligado diretamente no HDMI, que dá própria energia ao aparelho, esses aparelhos não têm tanta potência ou não têm tanta qualidade quando você tem uma fonte externa. Aqui vem um controle, né, que ele tem um controle remoto, então facilita, né? Eu vou explicar para vocês mais ou menos também como vai funcionar esse controle aqui. E aqui a gente tem ele aqui, bem embalado, né? Ele vem num plastiquinho bolha e a caixa vazia. Tirando ele aqui do plástico bolha, e a gente tem ele aqui, o DMI 4K Matrix 4x2. Ele é de metal, ele é bem rígido, ele não é nem nada tipo frágil, ele parece bem construído, tá? Se vocês pegarem assim, vocês vão ver que ele é bem construído. E aí a gente tem aqui, na parte de trás dele, a gente tem quatro entradas HDMI. A gente tem o ED, que é uma configuração que eu vou mostrar para vocês como faz. A entrada da fonte. Na frente dele, a gente tem a K1, K2, tem o sensor do controle remoto, tem uma entrada para fone de ouvido P2, né? Não fone de ouvido, mas às vezes você vai usar um auxiliar, né? Um cabo auxiliar. Tem uma saída óptica para áudio também, né? Caso você for usar ali uma soundbar, for usar um home theater. Tem o HDMI Out 1 e o 2, tá? E embaixo tem aqui as luzes de power e tem os LEDs de indicação. O que que seria um HDMI Matrix aqui? O HDMI Matrix, diferente de um HDMI e um splitter, né? Que geralmente a gente utiliza um splitter para poder estar fazendo você tem um console, por exemplo, e você quer usar dois monitores, né? E aí, por conta disso, você acaba tendo que usar um splitter para poder splitar essas duas imagens. O Matrix, ele faz diferente, né? Aqui, como no meu setup, se vocês darem uma olhada ali atrás, eu tenho os três consoles, né? Tem um PlayStation 5, tem um Xbox Series S e tem um Nintendo Switch. E aqui no meu PC, eu tenho uma placa de captura que eu uso para capturar as gameplay, né? Que eu pretendo fazer, eu faço lives geralmente de vez em quando lá na Twitch ou no TikTok, e eu preciso capturar, né, a imagem dos consoles. Eu tenho um cabo HDMI de 5 metros que vem de lá até aqui na placa de captura, que ela é ligada no meu monitor e no meu PC. Porém, se eu quiser jogar na televisão, eu tenho que ficar toda hora trocando o cabo. Então, eu vou jogar no PlayStation. Aí eu tenho que tirar o cabo do HDMI do PlayStation, que está ligado aqui na placa de captura, e ligar o da televisão. A mesma coisa com o Xbox. E isso, querendo ou não, pode danificar o aparelho, porque você fica tirando e colocando o cabo HDMI, uma hora você pode acabar quebrando. E o splitter, geralmente, se eu tivesse apenas um console, serviria, porque aí eu pegaria, ligava o console, vamos dizer, o PlayStation 5 no splitter, né, que ele tem geralmente uma entrada, duas saídas, e aí você liga o PlayStation nesse splitter, ligava na televisão e ligava na placa de captura aqui via cabo HDMI, estaria resolvido. Porém, devido a ter os três consoles, isso gera um problema, porque um splitter, como eu falei, geralmente ele é apenas uma entrada e três saídas, ou duas saídas, quatro saídas, independente, ele só seria uma entrada, então teria que ficar trocando da mesma forma. E o que que o Matrix faz? O Matrix, ele tem diferente, né? Como vocês verem aí, o 4x2, a diferença dele é o quê? Ele é quatro entradas e duas saídas, né? Aí você fala, pô, Hugo, mas ele vai continuar então, você vai continuar usando apenas um aparelho, ele vai usar duas saídas, você vai poder usar e tal.
Só que o Matrix ele tem uma função diferente do splitter padrão. Ele pode deixar as saídas individuais. Então eu posso ligar aqui então a parte da entrada os três consoles, né? Ainda vai ficar sobrando uma entrada para mim usar algum outro aparelho, um Chromecast, né? Um Fire Stick que eu tenho. Eu posso estar utilizando isso aqui também, né? E ele vai ter as duas saídas. Aí uma vai direto para a televisão e uma vai direto para o PC aqui para a placa de captura, tá? Eu vou fazer essa ligação, né? E vou explicar ali para vocês mais ou menos como é que a gente vai fazer. Mas antes, eu quero dar umas dicas, porque alguns vídeos na internet eles não explicam isso direito e pode ser que você compre isso aqui e na hora que você ligue na sua casa, ele não funcione, tá? E o que, que você vai fazer aqui, então? A primeira coisa a parte a primeira vez que você for ligar ele, antes de você conectar ele na fonte, você vai ver que aqui atrás tem esse EDID, né? Tá escrito assim, ó, EDID. Deixa eu tentar dar um foco aqui. Ó, se vocês verem aqui, ó, tá escrito EDID. Aqui não tá focando, tá? Tá escrito EDID aqui. E-D-I-D, tá? O que que seria isso aqui? Essa é uma função que ele dá pro aparelho conseguir pegar e mandar informação para a TV ou pegar a informação do seu aparelho da TV para o aparelho, para ele saber que resolução é aquela televisão, que formato ele vai funcionar, né? E geralmente isso pega automaticamente de qualquer dispositivo, tá? Por isso que o seu console entende que sua TV é 4K e não quando você coloca ela num, ele não entende que ela é Full HD ou vice-versa, né? Você coloca num Full HD e ele automaticamente identifica que é Full HD. E ele tem três funções, tá? Aqui, se você ver no manual, o manual ele vem todo em inglês, tá? O manual ele vem todo em inglês, mas dá para entender, é simples, né? Ele vai falando, é bem ilustrativo, ele falando aqui a parte das entradas, né? Mas ele tem uma parte aqui que é o gabarito do ADD Settings, tá? Ele tem essa parte aqui. E ele é nada mais que é um binário, tá? Se você deixar o 00, que é o jeito que está aqui, ó, para cima, né? Que ele só tem 0 para cima e 1 para baixo. Os dois para cima quer dizer que tá os dois zeros. Se você deixar um para baixo, né, aí vai ficar 1, 0, 1 e vai e vice-versa. Se você deixar tipo 0, 0, ele vai copiar o edit da porta 1, né? Então você vai colocar aqui na output aqui 1, tá? Então ele vai pegar a informação da output 1 da TV, no caso, ou do seu monitor, e vai ser essa informação que vai ser usada e vai replicar na output 2, tá? Então, essa vai ser a informação. Se você pegar e colocar na posição no número 1, que ele tem aqui mostrando, no número 1 deixar 0 e no número 2 você puxar para baixo para deixar 0, 1, ele vai rodar em 4K 60Hz, né? Com HDR 5.1, tá? Nos dois canais ali. Se você deixar no primeiro 1 e no segundo para cima, que é 1, 0, ele vai rodar 4K 30 FPS, né? Com um canal duplo, não vai ser HDR, né? Mas vai ser LPCM. E se você deixar os dois 1, né? Os dois para baixo, ele vai rodar Full HD, né? Nos dois canais ali, né? Em LPCM, tá? Essa é uma configuração simples, você vai olhar ali no gabarito e tudo mais. E o que, que você vai fazer? A primeira coisa que é recomendado você fazer quando você vai ligar esse aparelho aqui, se você só chegar, colocar na tomada, encaixar os dois encaixes, as entradas e as saídas, pode ser que sua tela fique toda preta e você vai falar que esse aparelho não está funcionando. Foi o que, né, algumas pessoas pensam. E eu pensei também quando eu fiz o teste nele, né, assim que ele chegou, para ver se estava funcionando tudo mais certinho. Então, antes de você ligar, a primeira coisa que você vai fazer é puxar para baixo esses dois aqui, ó. Puxou para baixo para ficar ambos em 1, tá? Que aí o aparelho vai funcionar em Full HD. Então, independente da imagem que você colocar aqui o console, né, ele vai entender que aqui é um Full HD e as saídas vão sair Full HD, tá? Depois que você fizer isso, né, eu recomendo você colocar os dois para cima, porque ele vai copiar a saída da output 1. E o que, que eu coloco na output 1? Eu recomendo você colocar o seu dispositivo com maior resolução. No caso, a sua televisão, se ela for uma TV 4K, né? E o seu monitor, se for Full HD, você coloca no número 2. Se for vice-versa, meu monitor que é 4K e minha TV é Full HD, você faz o inverso. Algumas coisas no monitor, mas ele vai mandar imagem em 4K pro meu monitor, a imagem não vai aparecer? Por exemplo, no meu caso, minha placa de captura, ela tem a entrada até 4K 30 FPS, mas ela só captura em 1080p 60.
mas ela manda e continua passando a imagem para o monitor a 4K 30 FPS, né? E aqui para mim, né, no meu caso, no meu monitor, ele chegou a aparecer uma notificação, né, falando a resolução que você está colocando no seu dispositivo é diferente, pode acontecer de a imagem estar com problemas e tudo mais. Porém, eu só cliquei em ignorar no monitor mesmo e o monitor ficou perfeito. A imagem estava aparecendo normal, tudo tranquilo. Então, eu acho que nessa questão, para algumas pessoas podem dar esse problema. Se der esse problema, né, tenta verificar ali se tem alguma outra maneira, né? Ou se você vai ter que acabar usando só ambos no Full HD, né, para estar utilizando, tá bom? Eu vou fazer a instalação então ali da placa, tá? Eu vou falar mais ou menos aqui o jeito que eu vou encaixar. No HDMI 1 eu vou colocar o Play 5, no HDMI 2, na entrada 2, eu vou colocar o Xbox, no 3 eu vou colocar o Nintendo Switch. Aqui na saída, né, no output 1, eu vou colocar a TV e no output 2 eu vou colocar o meu monitor, né, no caso a placa de captura, né, e aí depois eu passo ela pro monitor, tá? Então vou fazer essa ligação aqui e eu já volto, né, com todas as conexões feitas com as imagens e vou mostrar para vocês ali mais ou menos como é que vai ficar. Uma hora depois. Pronto, galera, voltei aqui e os 3 consoles já estão conectados na entradas da Matrix e as 2 saídas já estão conectadas, uma na TV e a outra aqui na placa de captura e no monitor. O controle, como eu havia falado, ele tem o controle aqui da Mixer ali. Então, você consegue alterar o output 1, a saída 1 e a saída 2. E aqui tem todas as entradas. Então, eu posso selecionar na saída da televisão qual entrada eu quero que apareça e na saída aqui da placa eu posso escolher qual saída eu quero que apareça. Eu vou deixar a tela aparecendo eu e a tela, tanto a do fundo, que vocês vão conseguir ver aqui, quanto a da placa de captura, vocês vão ver que não tem nenhum delay quando a gente tá mexendo nisso, tá? Essa daqui, então, é a tela da placa de captura e lá é a placa da TV. Se vocês verem aqui, ó, eu mexendo, né, não tem delay nenhum, ó, está insta, tanto aqui na placa de captura quanto também lá na televisão, ó, tá instantaneamente, não tem nada, tá? E aí, digamos que lá na TV eu quero jogar o PlayStation e aqui na placa de captura eu quero fazer uma gameplay no Xbox, né? Eu liguei o Xbox na placa 2, né? Como eu havia falado, então eu vou vir aqui no Output 2, tá? No Output 2, que é a da placa de captura, e eu vou colocar aqui o Xbox para estar aparecendo. Ó, deixa eu colocar ali, ó lá, já mudou. O PlayStation continua lá, ó, e o Xbox agora está sendo capturado aqui na placa de captura. Então, usando uma única plaquinha ali, eu consigo estar ligando todos os aparelhos. Ah, digamos que eu quero iniciar o switch, né? Então, eu vou colocar a número 3 e aí o switch vai vir ser capturado aqui na placa de captura também. O áudio, ó, normal, sem nenhum problema, tá? E aí fala, mas eu quero inverter, eu quero lá na televisão seja o Xbox. Aí no output 1, eu aperto o número 2, que aí é a TV que vai mudar e não a placa da captura. Então lá na TV, a gente foi pro Xbox, né? Então a gente consegue estar mexendo lá tranquilamente, ó. Com áudio saindo na televisão também. Não tem nenhum atraso, nem nada do tipo. E se eu quiser deixar passando na televisão e numa placa de captura também, o Xbox, eu aperto 2 também, né? Na TV ali e na placa de captura. E aí fica ambos, né, com o Xbox, né? E o vídeo aqui, lembrando, né, a minha TV ela é 4K, então eu configurei para ser 4K, coloquei os dois para cima. O vídeo que tá vindo para minha placa de captura é 4K também, só que minha placa de captura ela só capta 1080p, tá? Então ela vai pegar 1080p, o vídeo que vocês estão vendo tá em 1080p, porém no meu monitor também ele tá pegando 1080p por conta do meu monitor, mas se meu monitor fosse um monitor 4K, estaria passando 4K 30 FPS por conta da placa, tá? Mas se fosse direto, né, o HDMI direto no monitor, seria 4K 60 também, igual na TV. É porque essa placa da Fifine, né, a V3, ela tem a entrada ali 4K 60, só que ela deixa a passagem, né, 4K 30 FPS e a captura é 1080p 60 FPS, tá bom? Então, esse aí foi o review, né, e um tutorialzinho e também um unbox da, né, HDMI Matrix 4x2, né? Eu não sei se foi um pouquinho longo esse vídeo, se foi muito rápido, né? Mas eu acho que deu para entender um pouquinho, né? Porque os vídeos, como eu falei, os vídeos que eu tava vendo na internet são vídeos muito antigos,
E eu acho que esse reviewzinho aqui vai dar para ajudar várias pessoas que precisam, né, desse equipamento para fazer essa utilização. Isso aqui também serve para você que quer ter, né, a mesma coisa, vários aparelhos, né, e você quer ter em telas diferentes em cada dispositivo. Agora, se você só quer replicar, eu recomendo você pegar um switch mesmo, normal, né? Tem um switch da Green que ele é 8K 60, 2.1, que ele passa até 4K 120. Então, para os consoles da nova geração, ele é muito bom, tá? Mas isso aí é switch. Agora, se você precisa de uma Matrix para poder estar tendo telas diferentes em cada tela, eu recomendo essa. Só tem um ponto que eu queria ressaltar. No Xbox, o recomendado é você deixar o Xbox, a tela, quando você ligar o Xbox, deixar em outra tela, né? E depois você mudar para o Xbox na placa de captura, por exemplo, na minha. Por quê? Eu entendi que no meu caso, eu não cheguei a testar diretamente no monitor, mas passando pela placa de captura, o Xbox ele chia ali na inicialização e até ele escutar o primeiro áudio, tipo você mexendo pro lado ali, por exemplo, assim, ó, esse som. Na hora que ele escuta esse som, ele para o chiado, tá? Eu vou até replicar aqui para vocês, o chiado ele é um pouco alto, tá? Eu vou replicar para vocês, ó, vou reiniciar o Xbox, reiniciando. Eu vou deixar até bem baixo aqui na captura para não estourar o áudio, ó. Na hora que ele reiniciar, vocês vão ver que ele vai fazer um chiado e aí ele para quando eu mexo pela primeira vez. Então, o que que eu resolvi fazer? Quando eu for mexer no Xbox, eu pego e faço essa mixagem. Vocês conseguem ouvir o barulho? Aí ele para quando inicia, porque ele faz o barulhinho, né? Então, o primeiro som que o Xbox ele escuta, ele pega e para de fazer esse chiado, tá? Mas isso não tem durante o jogo, não tem nada. É só na inicialização, devido, acho que alguma coisa no HDMI ali, o Xbox ele entende de alguma forma diferente, porém o PlayStation não tem isso e nem o Switch também não tem. É só no Xbox, tá? Então, eu recomendo, eu tentei deixar tudo mudo na inicialização e aí ele continua o mesmo barulho. Então, eu entendi que eu deixo a inicialização mudo, que eu não gosto do barulho da inicialização, porém, na parte de navegação, eu deixo esse barulhinho aqui, porque na hora que ele liga o console e ele faz aquele pop-up de entrando na sua conta, ou você mexer pro lado, ele para esse barulho. Então, digamos que eu quero ligar aqui e antes de eu mudar a tela para a placa de captura, eu mexo ali na televisão só um pro lado pro outro, e aí eu mudo para a placa de captura no número 3 aqui no Output 2, que aí eu sei que ele já não vai estar fazendo esse barulho, tá? E isso é um adendo ali aqui que eu queria colocar no final do vídeo. Beleza? Bom, isso aí, galera. Esse aqui foi o vídeo, então. Muito obrigado aí pelo acompanhamento de vocês. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, procuro trazer depois mais outros conteúdos. Dê dicas pra mim aí, deixa nos comentários dicas de conteúdos que você acha que eu posso trazer aqui para o canal, né? A Marilu se despedindo aqui, então é nóis. Falou!